Pocahontas. Na década de 90, basicamente ali na década de 90, foi a era da renascença da Disney, onde ela soltou vários musicais, animações e musicais, né, clássicas, que ganharam muito dinheiro, fizeram muito sucesso com crítica e público. Começou em 89 com A Pequena Sereia, foi até 99 com Tarzan, e uma dessas aqui no meio foi Pocahontas. Pocahontas foi lançado em 1995, um ano após O Rei Leão, e tinha a ingrata missão de corresponder às expectativas de ver um filme da Disney após O Rei Leão, que foi um filme tão fantástico. E o filme sofreu com isso, porque eu gosto de Pocahontas, mas não é O Rei Leão. E eu acho que todo mundo sentiu isso, porque o filme acabou não rendendo o esperado, assim, nas bilheterias. E nem chegou perto de agradar a crítica, assim, quando se comparado ao Rei Leão. E sim, há uma disparidade de qualidade aqui entre os dois filmes que não dá para negar. A história é levemente baseada na vida de Pocahontas. Pocahontas existiu. Ela foi uma índia americana e ela encontrou, sim, o explorador inglês John Smith, que também tá no filme. E esse encontro aconteceu na costa leste do que hoje é os Estados Unidos. E o roteiro do filme, que não é exatamente essa história, teve muitas mudanças, foi levemente baseado nisso tudo, e essas mudanças não caíram muito bem com historiadores e com membros da comunidade nativa americana do local. Nunca houve um consenso, sim, se a maneira com que os nativos daquela região foram representados foi algo apropriado ou não. E além dessas críticas perante essas mudanças propostas, o ritmo do filme não funciona muito bem. É um filme curto, tem só 1h20 de duração, e essa curta duração resulta que alguns elementos chave são muito apressados, principalmente a relação entre a Pocahontas e John Smith. Tipo, no mesmo dia que eles se conhecem, no mesmo dia eles aprendem a se comunicar com uma eficiência que não convence ninguém, saca? E isso resulta numa súbita paixão entre os dois ali que também não cola. Mas, sendo justo aqui, nem tudo flui mal aqui. A própria Pocahontas é muito bem apresentada. Ela tem uma personalidade forte, ela é bastante cativante e ela conquista o público muito rapidamente. Méritos da atriz Irene Bedard, que é a voz original dela, que empresta uma voz altiva e assertiva a essa personagem que não se encolhe perante desafios. A relação romântica entre a protagonista e o John Smith pode ter sido mal desenvolvida, mas a Pocahontas em si é apaixonante, é cativante. E onde esse filme absolutamente brilha é em seu visual e em sua música. As expressões faciais dos personagens é algo acima da média até hoje, e quando a câmera abre assim para mostrar a natureza exuberante do local, é realmente exuberante. São técnicas de animação que não envelheceram em nada, não está nada datado, é lindo de ver ainda esse filme. E toda essa paleta de cores naturais, na hora que mescla com um pouco de indústria que chega, dá um contraste interessante para falar sobre o que é a colonização, mas mistura muito bem com os personagens se movendo naquele local. É tudo muito orgânico, os movimentos são muito naturais. E todos eles têm um traço aqui um pouco mais angular, um pouco mais pontiagudo. E eu acho que eu gosto disso, eu acho que combina com o tom mais dramático do próprio filme, saca? Ainda mais se você compara com outros filmes da Disney nessa época da década de 90. E resulta numa protagonista que vê a vida com tamanha qualidade técnica que supera vários personagens desenhados muitos anos depois. Aqui foi usada a técnica da rotoscopia, que é basicamente você filmar atores reais, pegar as cenas deles quadro a quadro, colocar um papel em cima e desenhar por cima, sabe? Quadro a quadro. É um trabalho enorme? É, mas já foi usado lá em Branca de Neve, e presta atenção em Branca de Neve, como que aquela mulher se mexe. É bonito até hoje. A própria Irene Bedard e o Mel Gibson, que é a voz de John Smith, eles fizeram os movimentos para os animadores desenharem por cima para fazer os movimentos da Pocahontas e John Smith. Eles são muito bem animados. É impressionantemente natural. A trilha sonora ficou a cargo de Alan Menken, responsável por apenas 6 dos 10 filmes da Renascença. E tem várias canções marcantes aqui, tem sequências musicais muito bonitas. Você tem Just Around the River Bend, que termina com uma representação visual em que a protagonista precisa escolher um caminho a seguir. Se você viu o filme, você sabe o que eu tô dizendo. E já apresenta a posição dela quanto aquilo, porque ela não é de hesitar muito o que ela quer, tô falando, ela é uma personagem muito assertiva. E você tem a Colors of the Wind, que é uma música muito bonita, uma música muito tocante. Ela foi a primeira música escrita pra esse longa e basicamente ditou o tom do tom. E basicamente ditou o tom da coisa toda. É um desfile sonoro maravilhoso que evidencia o talento do Alan Menken para compor essas coisas. Interessante notar também na trilha sonora desse filme uma coisa diferente pro que você tinha antes. Você tinha o Rei Leão, Bela e a Fera, Pequena Sereia, tudo que veio antes, Aladdin, e você tinha grandes números musicais alegres, saca, que envolvia várias pessoas junto, muito movimento. Isso não tem aqui. Eu acho que isso é uma decisão muito acertada, não combina com o tom desse filme. O tom desse filme é mais pesado, você tá falando da colonização. Colonização nunca foi simples, foi uma coisa em cima de xenofobia, sangue, violência e extremo abuso.
E essa subcamada do que basicamente foi uma chacina dos moradores originais da América, tá sempre ali no filme, e eu acho isso um acerto. Mesmo que o final do filme tenha uma resolução utópica demais, muito, que tudo deu certo, que maravilha, é muito difícil de acreditar nisso, a história real que a gente sabe o que aconteceu, porque a gente estudou história na escola, fica pesando na nossa cabeça. E com isso o filme consegue passar a sua mensagem de que o medo, a raiva e a desconfiança contra pessoas de origens diferentes, de costumes diferentes, podem levar o ser humano às suas piores atitudes. É um eterno lembrete de que precisamos buscar evoluir espiritualmente como uma espécie que preza pela pluralidade que temos. Até mesmo os companheiros animais aqui da princesa, né? Porque tem essa de o animal mágico que acompanha o protagonista ou a protagonista, sim, e às vezes ele fala, ele é engraçadinho. Sim, eles são engraçadinhos, mas eles não falam, porque daria um tom mágico demais, além do que já tem de mágico aqui no filme, que eu acho que não combinaria com essa coisa mais sombria, mais sinistra que o filme carrega. Outra decisão que eu acho que foi bem acertada. No final das contas, o roteiro pode não ser muito bem equilibrado, e o romance entre os protagonistas aqui é muito desperdiçado, porque ele é muito apressado, o que é uma pena, porque ele poderia dizer muito sobre duas pessoas de origens tão diferentes conseguirem se aproximar porque elas não têm medo nem ódio uma da outra. Mas esse acertado tom aqui pra lidar com lados sombrios da humanidade, numa época sombria da humanidade mais ainda, faz a diferença na relevância dessa história. Com um visual absolutamente deslumbrante, músicas impecáveis e uma protagonista que domina a tela a partir da primeira cena que ela aparece, Pocahontas, no final das contas, merece esse lugar como um clássico da Disney. Pessoal, muito obrigado por assistir a meus vídeos. Vocês viram esses filmes da renascença da Disney? Qual o seu favorito? Viram Pocahontas? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.